Tem o Alexandre Padilha chegando aqui com a gente, Rovai. Vamos subir, então, aqui o Padilha. Boa tarde, Padilha. Boa tarde, estamos aqui nesse dia. E aí, Padilha? Estamos aqui nesse dia. Aqui. Hoje, de manhã, tivemos o ministro das Relações Exteriores, o cara que entrou no lugar do Ernesto Araújo na Comissão de Seguridade Social e Família, e o Pazuello na CPI, né? Então, hoje o dia está cheio. Você ficou com olho no peixe, outro no gato, ou não teve como olho no peixe, olho no gato. Um lugar que eu tenho que falar e o outro lugar estava só ouvindo, né? Então, lá no ministro das Relações Exteriores, a gente estava cobrando várias coisas, atitudes do governo brasileiro e ouvindo o Pazuello. E o que você achou do nosso ex-ministro da Saúde, o Pazuello? Eu acho, assim, a certa insensibilidade dele, né, com a tragédia que foi a gestão dele no Ministério da Saúde, tem a ver com o perfil dele. Ele foi para lá não para salvar vidas, ele foi para lá não para cuidar das pessoas, né? A missão que determinaram que ele fosse cumprir não foi uma missão de salvar vidas, de controlar a pandemia, de vacinar o povo brasileiro como nós fizemos quando eu fui ministro do Lula, de ampliar a testagem, de fazer uma boa relação com os estados e municípios. A missão dele foi calar o Ministério da Saúde e deixar correr solto a propaganda enganosa de medicamento que não tem eficácia, e cada vez mais a CPI tem a missão, eu acho, tem a responsabilidade de ir atrás de quem ganhou dinheiro com isso. Então, quando ele fala, acho que inclusive vocês chamaram a atenção dessa frase dele, missão cumprida, é porque a missão dele para lá era essa. A missão dele para lá era essa, era calar o Ministério da Saúde, montar, pavimentar o esquema de compra absurda de medicamentos sem eficácia, e alguém está ganhando dinheiro com isso, e fazer uma ocupação militar, que nós estamos percebendo também, cada vez mais, a gente já desconfiava, de que essa ocupação militar também pode ter interesses financeiros por trás. Então, eu acho que agora a bola está com a CPI, de a partir do depoimento dele, dos outros depoimentos, aprofundar a investigação. Hoje saiu uma matéria, da noite, né? Saiu uma matéria muito grave. Nós já havíamos conversado com os senadores, senadoras, de fazer o requerimento de todos os contratos diretos do Ministério da Saúde realizados na gestão do Pazuello, porque em nome do enfrentamento à pandemia, vários, né, milhões e milhões e milhões de reais escorreram da área da saúde para contratos diretos do Ministério da Saúde, que não tinha relação direta com a pandemia, né? Desencalhar o teste ele não fez, contratar os medicamentos para intubação, que o processo era para ser feito em agosto, ele não fez, contratar vacina ele não fez, agora aproveitou a pandemia para fazer reforma em galpão do Ministério da Saúde, com empresa que era empresa que servia as Forças Armadas. Então, acho que a bola agora está com a CPI, com a comissão, de aprofundar essa investigação. É isso aí. E o que você achou dessa história de que o Bolsonaro não orientava as ações do Ministério, de que tudo passava pela gestão dele, que nada, ele mal se encontrava com o Bolsonaro. A cada 15 dias ele disse que se encontrava com o presidente, até reclamou que esperava mais. Rodrigo, primeiro a gente tem que descobrir, então, quem que é o chefe, né? Quem que é o chefe, então, que ele seguiu? Porque ele várias vezes falou, né, que ele estava ali, que ele tinha um chefe cumprindo a missão de um chefe, que é um chefe que determinava, então esse chefe só conversava com ele de 15 em 15 dias, né? Segundo, a CPI tem como investigar isso, a própria agenda dele, a agenda do Bolsonaro. A CPI pode solicitar as ligações telefônicas trocadas entre ambos, e-mails, né? E a CPI também tem que solicitar as atas do chamado Comitê de Operação de Emergência, que era coordenado pelo ministro da Casa Civil, um general também, porque ali nessas atas podem estar as mensagens do presidente Bolsonaro também, né? Uma pessoa, quando começa a mentir, ela começa a acreditar na própria mentira e vai, né, acrescentando novos elementos, né? Só que mentir numa CPI é grave, é uma comissão de inquérito. Você está mentindo como testemunha num processo que tem valor jurídico. Isso é extremamente grave e, na minha opinião, vai
manchar ainda mais a imagem do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Padilha, conhecendo aí um pouco do Congresso, aí, dos meandros, aí, você já está há um tempinho aí, né, já deu para sentir como as coisas funcionam, e acompanha a política como ministro, ex-ministro, em outras como coordenador aí de política no governo. Que você acha que está se armando ali, se construindo para o Pazuello? Porque no primeiro momento ele está relativamente confortável, está só perguntas do Renan, e mesmo assim ele já se irritou bastante. Quando vierem as intervenções dos senadores, eu estou achando que a chapa vai esquentar, porque não vai ser essa reverência toda, né? Vossa Excelência. Vamos vide aí algumas intervenções já feitas pelo Rogério Carvalho, pelo Humberto Costa, pelo próprio Randolph, o Eduardo Gomes, né, de Manaus. Eduardo Braga. Eduardo Gomes é mais Eduardo Gomes. Não, é o contrário. O Eduardo Gomes é líder do governo, é mais novo que o Eduardo Braga lá. O Eduardo Braga é mais antigo. Não, mas é que tem o general Eduardo Gomes. Lógico, lá de trás. Não, Rovai, eu acho que é isso. Assim, primeiro, o Pazuello, na minha opinião, está sendo chamado hoje e acredito que poderá ser chamado em outros momentos na CPI, porque uma pessoa que vai lá depor como testemunha, ela pode ser chamada mais de uma vez, inclusive, seja se vai como testemunha, seja que vai na condição de réu. Então, eu não acho que acabou a vida dele e a agonia dele não vai acabar hoje, né? Como também eu acho que ao longo do dia os senadores vão aproveitar, inclusive, a intervenção cirúrgica do STF, que de forma correta, respeitando a Constituição, estabeleceu que ele pode se calar quando possa significar construir provas contra ele, mas que ele não pode se calar sobre crimes cometidos por outros e que eventualmente ele tenha testemunhado, né, ou falhas que ele tenha testemunhado dos outros. Então, eu acredito é importante aí ao longo do dia vai ter muita coisa ainda e os questionamentos muito direcionados a Bolsonaro, ao próprio Ernesto Araújo, a outros ministros, né, o COI, aos filhos da família, e ele ainda vai ter que responder sobre aquele vídeo, né, que ele fez na saída ali do ministério. Os parlamentares vão desenhar, porque naquele vídeo ele fala de muita coisa, ele fala que tinha gente que chegava lá com a lista direcionando os recursos para determinados lugares, ele fala de profissionais que chegavam lá querendo mudar a nota técnica, de médicos que iam mudar a nota. Então tem muita coisa para ele ter que responder ainda ao longo do dia, e queria reforçar isso, ele pode ser chamado outras vezes, acredito inclusive que matérias, informações, resultado dos requerimentos que a CPI está fazendo, vão obrigar novas convocações do Pazuello, né? Queria lembrar que a CPI está só começando, a só nossa que era como se já tivesse há bastante tempo, que botou o governo tanto na defensiva, né? Mas nós estamos aí na terceira semana da CPI, na segunda semana de depoimentos, né? Então, a CPI tem pelo menos 90 dias e podem ser prorrogados, eu acho que serão prorrogados, conhecendo um pouco o Congresso, conhecendo ali o relator, e eles vão querer manter essa CPI por mais tempo, para manter o governo na defensiva, buscar mais informações. Então, se o Pazuello acha que o problema para ele acaba hoje, não acaba não acaba hoje de manhã, tem muita coisa para ser questionada ainda, e não vai acabar hoje. Eu acho que ele vai ser convocado outras vezes na CPI ainda. Pois é, já tem até requerimento também para o Weingarten, né, voltar para esclarecer mais coisas, né, então com certeza vai longe. Tem aqui um superchat da Leila, ela diz: alguém tem que passar um trator nesse mentiroso. As pessoas aqui hoje estavam muito bravas, assim, porque do jeito que ele falava, parecia que o Brasil era a Nova Zelândia, né? Parecia que tudo estava ótimo, tudo bem, né? E a gente beirando aí as 500 mil mortes. E o que você espera, Padilha, para amanhã, para o depoimento da capitã Cloroquina?
essa médica, né, do Ministério da Saúde, que é apontada aí como uma das divulgadoras do que eles defendem, né, que agora estão dizendo que não, né, do tratamento precoce com cloroquina. Essa captopril-cloroquina, vocês vão lembrar, Adri, Rovai, ela foi a que organizou aquele corredor da xenofobia contra os médicos do Mais Médicos lá em Fortaleza. Quando a gente fez o programa Mais Médicos, inclusive aquela imagem foi uma das imagens fundamentais da virada do programa, né? Que foram os médicos cubanos chegando em Fortaleza, e a gente sempre fazia um treinamento e uma prova antes com todos eles. Então, quando eles estão saindo do treinamento da prova lá, ela foi uma das que organizou um corredor, xingando, chamando de escravos, né? Uma demonstração do racismo, dizendo que não são médicos, né? Então, ela estava na organização disso. Essa é a figura, esse é o perfil. E ela já tentou se calar, né? Ela já tentou ficar quieta, e o STF não autorizou isso para ela, né? O que é mais uma demonstração de covardia, né? De uma covardia política. As pessoas, quando estão em horda, quando estão em turba, são violentos, são fortes, encara qualquer um, despreza os outros, humilha as outras pessoas. Quando estão sozinhos, ficam ali pianinho, tentando ficar quieto, né? Eu acho que o depoimento dela serve muito para comprovar ainda mais na CPI aquilo que a gente já sabe, que foi uma decisão do Ministério da Saúde de obrigar os municípios a usar esse medicamento sem eficácia, mas eu acho que pode ser muito importante tentar descobrir com ela algumas questões relacionadas ao financiamento disso, né? Se ela receber... Travou, Padilha? Opa! Não travou. Oi? Não, Rovai. Tá normal, tá assim. Acho que deve ter travado para o Rovai. Em relação ao financiamento, né? Se ela recebeu empresários, né? Se os médicos que publicaram anúncios, da onde saiu o financiamento disso, acho que é uma linha importante. E a situação de Manaus, né? Eu passei para os senadores da CPI, por exemplo, um ofício dela, a gente já mostrou, denunciamos isso, na época da Câmara, um ofício dela, assinado por ela, para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, dizendo que iam fazer uma ronda nas unidades de saúde para saber se os médicos estavam prescrevendo os medicamentos que eu chamo do envenenamento precoce, né? Ou seja, tem atitudes diretas dela, enquanto secretária, ela assina, de buscar forçar com que os municípios utilizassem desse medicamento, que a própria Comissão de Incorporação e Tecnologia do Ministério da Saúde, na semana passada, reprovou a sua utilização para a Covid-19. Então, eu acho que vai ser um depoimento talvez mais cheio aí de respostas que vão mostrando cada vez mais o tamanho pequeno dessa turma, dessa horda que estava junto com o Bolsonaro, que ainda está, infelizmente, no Ministério da Saúde, porque eu acho que vão confrontá-la aí com várias questões. Eu estou com bastante expectativa de ver como vai ser o depoimento dela. Com certeza. E a estratégia que o Pazuello está usando, Padilha, não sei se você notou isso, é de jogar tudo para baixo. Nada vai para cima, tudo vai para baixo. Os responsáveis são sempre os subordinados. Tá um cheiro para mim de que essa capitã cloroquina vai sair torrada dessa CPI, porque hoje mesmo ele esgarçou para ela ali, aquela coisa do aplicativo. Tem até aqui, eu passei agora, Adri, daria para mostrar uma matéria do... Eu passei para o Guilherme, eu vou passar para você. Um vídeo onde mostra que eles não é que estava em teste, eles apresentavam já aquilo como uma iniciativa do Ministério. Foi anunciado. Foi na TV Brasil. Enquanto a anunciado. Padilha fala, a Adri podia tentar levantar o vídeo para a gente passar. Mas fala, Padilha. Não, foi anunciado. Foi anunciado como iniciativa, foi anunciado, inclusive, publicamente, em matéria da TV Brasil, anúncio do Ministério. Eles só retiraram porque a gente entrou com uma ação junto ao TCU e ao STF, porque o vídeo era um abuso, né? O próprio CFM questionou o aplicativo também,
porque ele induzia qualquer sinal, sintoma que se colocava lá, você tinha que tomar cloroquina no final, né? Criança, gestante, qualquer perfil de pessoa, tudo. Então, era um absurdo. E era uma decisão por parte do Ministério da Saúde em usar, em disseminar, usar essa medicação. Eu acho que o Pazuello, primeiro, eu acho que ele mandou muitos recados para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas e para o governo, né? A história dele falar que ia fardado, acho que era um recado para as Forças Armadas. Ele ter ido com a gravata ali das Olimpíadas, né? Gravata do Lula, né? Essa gravata aí especial, que foi como o Lula usou quando o Brasil ganhou as Olimpíadas, e depois o Comitê Olímpico Brasileiro, acho que na época acabou fazendo, distribuiu para lá, ele usou, ele não tinha, algum general deu aquela gravata para ele, algum general que cuidou ali do Comitê Olímpico, alguém deu a gravata, o Lula não foi, alguém deu aquela gravata para ele, né? Então ele quis dar esse sinal também, eu acho que é mandar recado para o governo, olha aí, eu estou usando a gravata da época do governo Lula, né? Aquela cena dele andando em Manaus, né, dentro de um shopping, sem máscara, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa que foi emitindo sinais para o governo. Acho que ele recebeu o Onyx, né, teve contato com o Onyx, então eu acho uma série de atitudes dele que mostram de que ele está pressionando o governo em relação ao que ele vai falar, porque ele sabe, isso os generais calculam, ele sabe que muito provavelmente ele pode ser convocado mais uma vez para a CPI, que as questões não acabam nesse depoimento de hoje, né? E a outra é essa coisa, como você falou, Rovaldo, ele jogar para a equipe técnica, né? Vamos lembrar, né, o fluxograma do Ministério da Saúde tem algumas decisões que é o ministro que assina, os contratos, então não tem como ele jogar nas costas da equipe técnica a decisão de comprar milhões de comprimidos de cloroquina, de receber a cloroquina dos Estados Unidos. Esse carregamento, certamente, ao receber esse carregamento, passou pelo Ministério da Saúde a decisão de acolher ou não esse medicamento. Não tem assessor que possa responder ao Ministério da Saúde numa doação internacional que vai chegar para o Ministério. Tem que ter o chamegão do ministro ali. O MRE não vai aceitar um negócio como esse. Isso aí tem que ter autorização da Anvisa para importação. Isso o ministro tem que ter assinado, não tem como. Ele pode dizer, assinei orientado pela equipe técnica. Então ele vai ter que mostrar qual foi a orientação da equipe técnica, né? Não mostrou até agora. A CPI pode solicitar os documentos, tem instrumentos para isso, né? E ele vai ter que dizer por que ele concordou com a opinião da equipe dele. Não é obrigado a concordar, sobretudo numa decisão, não é a decisão de usar ou não o medicamento, é de aceitar a importação de um medicamento, a doação de medicamento que está sendo trazido para os Estados Unidos para algo que não tinha finalidade nenhuma para o Ministério da Saúde, né? Então, por mais que ele tente jogar para baixo para a equipe, tem atos que são diretos dele enquanto ministro, por exemplo, os vetos presidenciais. Os vetos presidenciais que tem a ver com a área da saúde, o Ministério é consultado, o parecer é assinado pelo ministro, tem lá. Você vê lá no ato do veto, na sanção de uma lei, está lá o presidente da República e está lá os ministros que assinam, né? Então ele tem várias portarias e vetos presidenciais que é ele que assinou, não tem como ele jogar a responsabilidade para baixo, não. Muito bom. Eu estou com o vídeo aqui, Rovai. Vamos assistir o vídeo junto com o Padilha aí. Vamos. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o TratCov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério. O TratCov foi criado para dar mais segurança aos profissionais de saúde. Ele facilita a coleta de dados e agiliza o tratamento. O médico preenche um questionário e, em seguida, recebe sugestões de procedimentos disponíveis na literatura científica. Segundo o Ministério da Saúde, a plataforma oferece autonomia ao profissional e ajuda no diagnóstico precoce da Covid-19. O governo lembra que o número de internações e mortes se reduz quando o tratamento começa mais cedo. O diagnóstico, ele é do médico, ele não é do exame. O diagnóstico não é do teste. O tratamento
A prescrição é do profissional médico e a orientação é precoce. E essa orientação é de todos os conselhos de medicina. O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, onde atualmente a demanda é maior. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. O Dr. João já usou o aplicativo. Acredito que será uma ferramenta muito importante para agilizar, uma vez que a demanda tem sido muito grande. E vai contribuir para os profissionais terem um embasamento, né, uma conduta uniforme para que a gente possa, então, tentar controlar de uma maneira mais eficiente esse primeiro atendimento desses pacientes. E aí? É isso, né? É o chamado batom na cueca, né? Não tem como. Tem o que discutir depois disso? Tem o que. Não, e é importante as pessoas entenderem, né? Na minha opinião, tem duas. A cloroquina ela entra de duas formas nessa engrenagem do projeto genocida do Bolsonaro. Né? Primeiro, que você passar para a população, os profissionais de saúde, a ideia de que existe um medicamento, que existia um tratamento para ser feito, era uma questão chave, no estímulo ou às vezes na coerção para que as pessoas se expusessem, saíssem de casa, se expusessem no trabalho, fizessem aglomeração, porque o discurso é o seguinte: eu tomo o remédio e com isso me protejo. Né? O Bolsonaro falou isso várias vezes. Então, ter alguma coisa a oferecer para as pessoas era uma questão chave nessa engrenagem. E a outra peça é quem ganhou dinheiro com isso. Né? Por que o Bolsonaro aparecia com uma caixinha de cloroquina? Por que não só falava no nome cloroquina? Aparecia várias vezes com a caixa. Aquela foto dele mostrando para a Ema, lá pro avestruz, para a Ema, não sei lá, que aquilo lá dentro do Palácio da Alvorada, ele mostrava uma caixinha. Várias vezes ele foi lá no puxadinho com uma caixinha ali, né, mostrando o que era, né? Então, mais de uma vez, né, eles fizeram propaganda de determinados fornecedores de cloroquina, e eu acho que vocês já estão fazendo isso, né? A Fórum tem mostrado isso. Na minha opinião, essa pode ser uma outra peça da engrenagem. Pode ser quem ganhou dinheiro com isso e financiava o esquema bolsonarista da propaganda genocida, da propaganda negacionista, né? Atrás dessa mamata da cloroquina tem o financiamento do bolsonarismo. Eu acabei de te passar aí, Dri, fotos do Bolsonaro com a caixinha de cloroquina. Tem legal. Tem, assim, dezenas de fotos. Né? Não é uma, não é duas, não é três. Mostrando para a Ema, mostrando para tudo, para todo mundo. Está tocando um celular aqui. É o teu? Não. Deixa eu ver. Olha só, tem aqui um superchat da Beth de Brasília. Padilha, Bananinha tá lá para criar confusão, dar socos, ele tá dando sinais disso. Como fazer para os nossos senadores não caírem na dele? Humberto quase caiu. E tem ainda a Beth diz, podemos dizer que Manaus foi um experimento do governo federal que deu errado? De certa forma, né, eles foram lá, Manaus, e que é onde o Pazuello morava, né? Mora, né? Não, exatamente isso. Beth, assim, dá para... Manaus é o principal exemplo mundial de que a estratégia chamada de imunidade de rebanho é um fracasso absoluto, é uma irresponsabilidade nessa pandemia. Porque Manaus é a grande cidade, das cidades maiores, capitais de uma metrópole, no mundo inteiro, que teve o colapso do sistema de saúde, do sistema funerário, 2 vezes. Né? A gente teve no começo da pandemia cidades na Itália, cidades na Espanha, no Reino Unido não chegou a colapso total, mas quase um colapso do sistema de saúde. Nós tivemos a situação de Nova York, né? Que tiveram ali no começo da pandemia, março, abril, enquanto ninguém sabia direito ainda como que era a manifestação do vírus numa cidade, né, o que poderia causar numa cidade. Nós tivemos cidades que sofreram o colapso uma vez e nunca mais sofreram o mesmo colapso, porque não repetiram o mesmo erro.
Manaus foi a primeira capital brasileira a entrar em colapso no início da pandemia. A gente pode recuperar né, as notícias da época. A primeira na América Latina foi Quito, no Equador, logo depois Manaus entrou. Teve aquela cena das covas coletivas, do trator tentando abrir cova, de não tinha lugar no hospital, de pessoas morrendo em casa. E depois, menos de um ano depois, repetiu o colapso. Ou seja, ela é a expressão viva de que a imunidade de rebanho na Covid-19, na prática, gera uma mortalidade do rebanho. Porque se morre muita gente quando se infecta um percentual muito alto da população, e porque as pessoas podem pegar mais de uma vez a Covid-19. Então, se você pode pegar mais de uma vez, você pode ter reinfecção, não existe imunidade do rebanho. Existe uma mortalidade do rebanho, porque as pessoas podem se infectar mais de uma vez. Então, Manaus é a grande expressão mundial. Não teve uma cidade do tamanho de Manaus, uma capital, a importância que tem no mundo inteiro, que tenha sofrido colapso do jeito que sofreu 2 vezes nessa pandemia. Vai virar, sim, de fato, essa expressão para a história da pandemia, infelizmente, e a CPI tem condições, e está buscando isso, exatamente de configurar o quanto que isso foi um experimento do governo federal, o quanto que as atitudes do governo federal contribuíram para isso. Então, desde essa coisa da distribuição da cloroquina, o atraso na resposta ao oxigênio, o fato de Manaus não ter sido priorizada no programa de vacinação, né, as decisões que foram tomadas pelo governo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, lá em dezembro, para questionar decreto feito pelo governo do Estado para as restrições, para fazer o lockdown. O fato do Ministério ter ignorado os estudos da Fundação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, no primeiro estudo em outubro, depois reitera em novembro, dezembro já tinha começado um crescimento muito forte, mas desde outubro a Fundação Oswaldo Cruz vinha reiterando ao Ministério da Saúde e da Sociedade como um todo, de que corria risco de ter um segundo colapso em Manaus. Então, de fato, foi um experimento. Acho que a CPI vai ter o papel. Uma das coisas que a CPI vai fazer, não tenho dúvida nenhuma, vai ser buscar comprovar essa atitude de experimento de Manaus, até porque na CPI tem o presidente da CPI, já foi governador do Amazonas, então tem um interesse muito especial em dissecar isso sobre Manaus, e tem lá o senador Eduardo Braga, que é um senador experiente do PMDB, também já foi governador do Amazonas, também está lá, então os dois têm muito interesse em dissecar essa atitude genocida do governo brasileiro em Manaus. Conseguiu separar as fotos aí, Dri? Deixa eu subir aqui, peguei aqui só 4 aqui, olha só. Não sei se vocês estão vendo, peraí. Olha aqui, aí, só 4 imagens. Um lembra de quando ele teve Covid, ele gravou um vídeo, né, que ele estava tomando a cloroquina, nas lives que ele faz, todas as quintas-feiras, ele sempre recomenda a cloroquina, e não é só a cloroquina, né, ivermectina também, tem gente que, a gente sabe de casos, né, Rovai, de gente que já tomou a vacina e continua tomando ivermectina. Imagina o impacto disso no organismo dessa pessoa, né, Padilha? Você falou que é um envenenamento, né, o impacto que traz ficar tomando tanto tempo. Imagina, a gente já está quase 2 anos de pandemia, a pessoa continua lá tomando esse tipo de remédio. E infelizmente, Dri, além de gastar dinheiro, né, muita gente, quando faz isso, está agredindo o seu fígado, no caso da ivermectina. Nós tivemos casos já de pessoas que morreram com hepatite fulminante. A professora, a doutora Ilka, do Núcleo de Transplante de Fígado da Unicamp, já relatou os casos, inclusive, de pessoas que tiveram hepatite fulminante, foram para a fila do transplante, uma conseguiu ser transplantada, outras não conseguiram. Pessoas que morreram por conta de hepatite fulminante, e é muito comum também o relato feito por vários colegas médicos de pessoas que usaram esses medicamentos ao chegarem na UTI, já terem seus exames, alguns exames, inclusive do perfil hepático, já alterado, e eles suspeitam que essa alteração pode estar relacionada ao uso prévio desses medicamentos. Então é muito grave, né? Além de não ter eficácia, são medicamentos que agridem, por isso que eu chamo de envenenamento precoce da nossa população. Isso aí.
E a gente tem também, Rovai, aqui alguns vídeos que você tinha separado, não sei se você quer que eu coloque aqui para vocês comentarem. São trechos, né, do depoimento do Pazuello, não sei como é que o tempo do Padilha tá, se ele está enrolado. Não, tô tranquilo, pode ir, Rovai. Então bora lá. Eu estava enrolado antes que estourou um cano aqui na cozinha, eu estava consertando o cano aqui. Essas coisas são... O resto eu estava conseguindo acompanhar aqui pelo celular, votando pelo celular, despachando pelo celular aqui e participando das comissões ali pelo celular. Olha só, então vamos pôr aqui, a gente tem 3 trechinhos. Senhor presidente, eu só quero fazer uma colocação. Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas. Sim. Foi liberado ano passado 2.616 milhões. Que conversa é essa? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas está aqui Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. É verdade isso liberado para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, multiplicada para virar não, senhor, eu vou lhe mostrar o valor. Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do Estado lá do Amazonas. Tenha a fala do relator, presidente. Senhor presidente. Por favor. Seguir que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar provocação. Senhor presidente. Isso é provocação. Na volta. Eu fui governador, rapaz, você é mentiroso. Mentiroso. Pra não encher meu saco. Esquentou a chave, Padilha. Eu tô falando, Amazonas vai pegar. Eu acho que isso aí é uma... Isso aí é parte de uma mentira aí, de uma fake news que o Bolsonaro soltou, né? Para fazer essa disputa política dos governos estaduais, que ele pega todo tipo de transferências, algumas delas são automáticas, por exemplo, como transferência, né? Tudo que é arrecadado do imposto de renda e do IPI, tem uma parcela disso que vai direto para o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Tem coisas que são de transferências automáticas de impostos. Então, ele pegou todo esse volume de recursos e está dizendo que foi para os estados para enfrentar a Covid-19. Esse é o discurso que eles estão fazendo. Então, eu acho que a Amazonas vai pegar. Uma das coisas que vai ser muito dissecada na CPI vai ser essa questão de Manaus e do Amazonas. Beleza. Tem mais um videozinho, Dri? Tem, vamos lá. Tem um consumo, uma demanda e consumo, obviamente dito, e começa a entrar no negativo. E esse estoque ele vai se encerrar no dia 13. É quando acontece de 13 para 14, de 14 para 15, uma queda de mais ou menos 20% da demanda e do consumo do Estado. Então, no dia 12. E por que não foi mandado avião para a Venezuela? Isso foi depois. Não. Está aqui o WhatsApp do embaixador da Venezuela para mim, quando eu passei de... Senhor presidente, por favor, vamos deixar o relator terminar para depois seguir a ordem de inscrição. Não veio para mim, isso nunca chegou em mim. Por favor, eu fiquei imaginando. O governador do Amazonas diz diferente. O problema é que mas vamos terminar o relator, então. O assunto da Venezuela... Ele foi feito pela própria White Martins. Prolixo. E aí, a própria White Martins trouxe da planta da Venezuela. Não, mas não foi da planta da White Martins. Não? Foi o governo da Venezuela. Ontem foi entregue o documento. Presidente, a informação que eu tenho é o White Martins. Não, quem dá a palavra? É o relator ou a comissão? Por favor, senador, meu querido amigo Randolph. Mas é pertinente, presidente. Mas Vossa Excelência vai perguntar isso. Se Vossa Excelência vai perguntar isso na hora. Então, eu só peço... Voltando, eu estou querendo explicar aqui como é que a gente chegou na data. Estou acabando. Então, a White Martins foi consumindo o seu estoque até... Essa história da Venezuela, por incrível que pareça, né, Padilha, ela se tornou chave. Quem diria que o Maduro é um estrategista tão perfeito, né? Ele ofereceu para o Brasil e aí os caras se enrolaram inteiro e agora não sabem como resolver, porque eles não aceitaram. Na verdade, o Brasil não queria receber essa ajuda humanitária da Venezuela.
E agora está ficando evidente isso, milhares de pessoas morreram por conta disso. É isso, Rovai. E assim, eu queria recuperar uma das primeiras entrevistas do Mandetta ainda, quando começa a pandemia, é a primeira, a segunda entrevista coletiva, que ele diz o seguinte, ó, a minha preocupação e a nossa preocupação do governo é com a Venezuela. Porque ele queria aproveitar isso para fazer o discurso ideológico, dizendo o seguinte, nossa preocupação é com a Venezuela, porque a Venezuela tem muita relação com a China, recebe muitos voos da China, recebe muito contato com a China, investimento, já está vindo para o Brasil, vai ter milhares de venezuelanos que vão cruzar a fronteira fugindo da Venezuela para o Brasil, trazendo a Covid-19 para o Brasil. Então, nós estamos tomando a decisão de reforçar a vigilância na fronteira com a Venezuela. Uma das primeiras coisas que o Mandetta fala, né? E como, de fato, a Terra é redonda, você está falando aí, Rovai, né? O mundo dá voltas, porque um ano depois, né, a Venezuela, a resposta da Venezuela é muito mais positiva e reconhecida no mundo inteiro do que a resposta brasileira. O Bolsonaro é visto como um pária internacional, já caiu o Macri, já caiu o Pinheira, já caiu o Trump, o Maduro continua lá, né? E esse episódio de Manaus, porque as duas coisas passaram pela Venezuela, viu, Rovai e Dri? Quando teve a situação da crise de oxigênio, o governo venezuelano sugeriu, né, colocou à disposição, inclusive depois mandou, né, na medida que não teve resposta, resolveu mandar por uma articulação com o governo do estado do Amazonas, o próprio governo do estado do Amazonas que articulou isso no final, porque o governo brasileiro não respondia. Ele encaminhou oxigênio, que é de uma usina, produtor de oxigênio que a Venezuela montou para enfrentar a pandemia. A Venezuela pegou uma antiga usina de produção de fertilizantes e fez uma reconversão para produzir oxigênio para enfrentar a pandemia, para garantir abastecimento de oxigênio na Venezuela. Ou seja, então total demonstração, né? Fez o que o Brasil não fez, reconverteu usinas. Nós tivemos uma privatização da usina de fertilizante aqui da Petrobras no Paraná, né, que poderia ter sido reconvertido para produzir oxigênio no Brasil. A Venezuela fez o que o Brasil não fez, ele entregou o oxigênio e encaminhou, botou os caminhões até chegar em Manaus. E a outra questão também dependia da Venezuela, que a White Martins, o governo brasileiro com oxigênio, falou, né, pediu para o White Martins como que o White Martins podia realocar oxigênio para o Brasil, para Manaus. Aí o White Martins falou assim, tem duas alternativas. Uma é trazer dos Estados Unidos, né, não tem muita dificuldade, o gasto, o avião, né? A outra é trazer da Venezuela, porque também tem um posto de produção da White Martins na Venezuela. E o Brasil quis se negar a isso, por isso que o Pazuello fala, eu sabia que era do White Martins, eu fui do White Martins. Então, as duas coisas passou pela Venezuela e as duas a Venezuela teve um ato de solidariedade que, infelizmente, Bolsonaro e Pazuello não souberam compreender e abraçar, e muito menos agradecer depois. Né? Com certeza. E hoje o Pazuello reconheceu que Cuba, né, tem a medicina reconhecidamente, né, eficaz, né, ele falou. E essa história de Cuba usar cloroquina, isso é fake news, não é, Padilha? O que é isso, Dri? No começo da pandemia, vários países fizeram protocolos de utilização com a cloroquina. Eu mesmo torci muito porque a cloroquina desse certo. Então, foi testado na China e foi testado em Cuba. Cuba chegou a usar, não nessa coisa do tratamento precoce, né, como o Bolsonaro defende aqui, mas chegou a usar, como outros países também chegaram a usar, em pacientes hospitalizados. Então, você pega lá o manual, o guia de tratamento de Cuba, no começo tinha, de fato, o uso da cloroquina, de outros medicamentos também. Eu até publiquei um artigo acadêmico, vou até mandar para vocês depois a publicação deles, que eu fiz uma entrevista, eu e um grupo da Unicamp, a gente fez uma entrevista detalhada com vários dirigentes do Ministério da Saúde de Cuba, sobre a resposta de Cuba. Então, a gente detalha muito bem a resposta deles ali, todas as características da resposta. E aí, a partir do momento que ficou evidente como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, na China, vários estudos que mostraram que a cloroquina não tinha eficácia
pelo contrário, poderiam agredir as pessoas, Cuba retirou a utilização dessa medicação do protocolo de uso permanente dela. Então, continua ainda alguma utilização em estudo, né? Estudo de investigação que está sendo feita sobre outros usos, outros impactos que possam ter. Então, ela retirou o uso, retirado desde o começo, mas o bolsonarismo tem utilizado muito isso. Outro dia, num debate na Câmara, eu vi a mesma coisa. Um dos médicos aí defende o uso da cloroquina, eles dizem assim, não, mas Cuba usa até hoje, eu tenho como mostrar. Aí mostrou a imagem lá do guia, eu falei assim, não, eu conheço esse guia, né, desde o começo, depois foi retirado o uso, televisão, e em nenhum momento fez a utilização como o Bolsonaro defende também, que essa coisa do envenenamento precoce, tudo, em nenhum momento foi utilizado dessa forma. Inclusive, e é engraçado, né, Padilha, que ele citou Cuba como um país que tem um grande sistema de saúde. Eu fiquei emocionado aqui. Não, quase Venezuela reconhecendo toda a expertise cubana na área de saúde. E ele deveria se explicar porque que até agora, né, ele não procurou o Ministério da Saúde de Cuba para fazer a parceria das 4 vacinas que Cuba está desenvolvendo. 2 delas já estão extremamente avançadas, que é a Soberana 2 e a Abdala, já estão nos estudos finais de fase 3. Cuba fez uma opção de decisão de saúde pública, e na medida que já tinha segurança e eficácia comprovada na fase 2, ela, além de estar fazendo a fase 3 dentro de Cuba, né, que vai ser importante para poder ofertar essa vacina para o mundo, ela decidiu ampliar já a vacinação de todos os profissionais de saúde, das pessoas que estão sob risco, o pessoal que trabalha na área de comércio, turismo. Então, está fazendo a vacina na perspectiva aí em junho, julho, está com todo esse público vacinado já, e com o resultado da fase 3, poder oferecer para a Organização Mundial de Saúde, para a OPAS, como um bem público, uma vacina que possa ser distribuída em parceria aí com a OPAS, com a OMS, para o mundo inteiro, só tendo a que a gente chama da remuneração do custo, né, mas não como algo a ser vendido, buscando obter lucro, ganância, como são as outras experiências das outras indústrias, que a gente precisa, inclusive, suspender as patentes, exatamente para a gente garantir o acesso à vacina para o mundo. Rovai, eu estou aqui também com uma imagem de um tweet da deputada Carla Zambelli, olha só, de maio de 2020, dia 16 de maio de 2020. Uma boa notícia para o povo brasileiro. General Pazuello assume interinamente o Ministério da Saúde com a missão de liberar o uso da cloroquina desde o início dos sintomas da Covid. Não podemos mais adiar a utilização de uma possibilidade promissora de salvar muitas vidas. Ou seja, olha aí como havia essa questão, né, esse propósito de cloroquina. Manda para o Humberto esse tweet da Zambelli aí, para o Rogério. Vou mandar para eles. Né, para eles verem, né? Depois a Adri te passa aí. Que lê lá, perguntar, vem cá, ela mentiu? Quem mentiu aqui? O senhor mentiu aqui ou ela mentiu lá? Ou ele admite que a missão que ele cumpriu era essa missão que ela falou aí, né? Que ela anunciou, né? Que a missão era garantir e distribuir cloroquina. Tem mais um vídeo aí, Dri? Tem. Peraí, deixa eu ver. Acho que tem também superchats aí. Deixa eu ler aqui, então, vamos ver aqui. Lembrando que está no intervalo da sessão, depois quando voltar a gente volta aqui também na retransmissão. Olha só, Beth de Brasília, esse eu já li, não? Retificando, Bananinha é o Dudu, o Flávio é o da Rachadinha, que tá lá sem paletó, com a mesma camisa branca desde sempre, errei, falei, ele tá sem paletó, porque lembra que ele quebrou o ombro, que ele foi passar o final de semana numa praia no Ceará, e aí ele teve que ir até e foi por num hotel super caro, que era de R$ 3.500 a diária, ele foi passar um final de semana, teve um acidente no motocicleta, como é que fala, hein? Dessas motinhos, e foi para um hospital no SUS, lá, e até a gente falou bastante na época desse tombo, e ele parece que está até hoje, né, se recuperando do ombro.
Acho que tem, né, Rovai? Deixa eu ver se eu já tem mais esse vídeo. Não sei se a gente já... Peraí. Tentando objetivar um depoimento. Eu queria fazer mais 2 perguntas objetivas sobre isso. Vamos lá. Depois do ocorrido no Amazonas, relatado aqui pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Omar Aziz, o Ministério da Saúde alterou a sua estratégia em relação ao monitoramento, controle e aquisição desses insumos? Objetivamente, sim ou não? Sim, nós levamos nós incluímos aí a Casa Civil. Alterou, então? Alteramos com a inclusão da Casa Civil e a infraestrutura e levamos esse assunto para o nível macro. Então, Vossa Excelência está dizendo que depois do ocorrido no Amazonas, o Ministério da Saúde, em sua gestão, alterou a sua estratégia em relação ao monitoramento, controle e aquisição desses insumos. Isso responde à pergunta anterior. Não sei se colocada pelo senador Eduardo Braga. É que depois do ocorrido no Amazonas, o Ministério alterou a sua política de monitoramento, controle e aquisição desses insumos no país, diante da falha evidente no Amazonas. Eu acho que a resposta que eu vou lhe dar é que nós levamos as ações de resposta para outro nível. Agora, em termos de aquisições e contratações, não foi alterado. O senhor acabou de dizer que foi alterado, senador, e agora não foi alterado? Falhou aqui o vídeo para mim, vai, Dri. Eu não consegui ouvir aí que foi alterado ou não foi alterado, né? Os contratos, né, Rovai? E aí ele fica só enrolando, né? Ele fica só ele treinou direitinho, né? Então ele dá aquelas respostas longas e não responde, né, pontualmente as questões do primeiro, agora só do Renan e do Omar, né? Entendi. Acho que é isso, vai ser animado. Vai ser animado. Ele parece ter sido muito bem treinado mesmo, né, Padre? Pelo menos para ficar ali repetindo as mesmas coisas o tempo todo, né? Mas ele fez media training, até anunciaram aí, fizeram propaganda, a empresa que fez para ele, acho que quis fazer uma propaganda aí, soltou até uma nota na época que estava fazendo media training para ele, acho que essa empresa vai querer fazer mais contratos aí, dependendo do desempenho dele hoje lá na CPI. Legal. E, Padilha, e essa questão do COVAX, que ele também falou que era uma questão nebulosa, e aí acabou dizendo que o Brasil só acertou 10%, né, doses para 10% da população. Isso também é uma questão muito séria, né, porque eles poderiam ter assumido maior número, né, de doses, né? Isso é seríssimo, Adri, porque é o seguinte, o que é o COVAX Facility? Né? Foi uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde de fazer um consórcio de várias empresas produtoras de vacinas. Em contrapartida, o que a OMS prometeu para essas empresas? Falou assim, eu, enquanto Organização Mundial de Saúde, faço interlocução com os países, trago a agência reguladora dos países, então facilita a aprovação da vacina, incorporação da vacina, e montar um mecanismo mais ágil, interessante, de diálogo com o mundo inteiro. A primeira reunião do COVAX Facility foi em abril, e o Brasil se negou a participar. O governo brasileiro, inclusive, a embaixadora que respondia ali pelas missões do Itamaraty em Genebra, né, que acaba respondendo por todos os órgãos multilaterais em Genebra, está sendo chamada para a CPI, para dizer quais eram as orientações que o Itamaraty passava para ela naquele momento, porque o Brasil não foi na reunião em abril, não foi na reunião em maio, o Brasil compareceu na primeira reunião em junho. Na primeira reunião, a oferta que o OMS fez aos países é que cada país podia fazer um contrato pedindo reserva de vacinas para 50% da sua população. O Brasil não respondeu naquele momento. Depois, em agosto, setembro, a OMS faz uma nova rodada, oferecendo 30% para os países. E aí o Brasil se nega a fazer o contrato com 30%,
acaba aceitando apenas 10% da população, ou seja, a oferta tinha sido de 136 milhões de doses para o Brasil, e o Brasil quis contratar apenas 42 milhões de doses. É muito interessante, eu como deputado, eu solicitei, na época, o contrato do Brasil na COVAX Facility. Esse contrato veio, tem um mecanismo ali no Ministério, né, que eles podem mandar esse contrato com sigilo, né, então eu não posso mostrar para vocês aqui, porque ele fica guardado numa espécie de uma sala-cofre na Câmara dos Deputados. Eu entro lá, posso consultar, porque eu que solicitei, mas eu não posso tirar cópia, não posso tirar uma foto, carregar, senão eu já tinha mostrado para vocês. Mas isso, o que eu vou falar aqui, eu posso falar. No próprio contrato, mostra que em algum momento o Brasil o Ministério estava fechando o contrato, solicitando o total de 20% da população, e em algum momento alguém toma a decisão de reduzir isso para 10% da população, porque tem ali, igual, sabe a alteração no texto do computador, no Word, lá você vai lá, revisão, alteração, você mantém a alteração, está o risquinho ali, 20%, cai para 10%, e é esse contrato que o Brasil faz. Você tem uma decisão que não está clara se é do Pazuello, não acredito que tenha sido do Pazuello, porque o Pazuello, mais de uma vez, tentou comprar vacina. Tenho certeza absoluta que a decisão ou foi de Bolsonaro diretamente, ou foi do Ernesto Araújo, do MRE, consultando o Bolsonaro sobre essa decisão. Então, tem uma decisão entre a área técnica, o Ministério da Saúde, decisão central do governo, de não pedir o volume total de vacinas, de se negar a solicitar o volume total de vacinas. Aí isso teve que virar uma medida provisória. A medida provisória foi para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, na tramitação, nós apresentamos, inclusive, proposta para cravar ali na medida provisória que tinha que ser obrigatório contratar pelo menos 30%, que era a oferta final da OMS, e o governo foi contra deixar fazer essa mudança, disse que constitucionalmente não podia fazer, porque o Congresso não podia estabelecer essa regra para o Executivo, né? Então, ficou explícito que o governo não queria contratar vacinas. Às vezes o Bolsonaro fala o argumento que é o seguinte: eu não contratei porque não tinha autorização da Anvisa. Ele fala isso sobre a vacina do Butantan, ele fala isso sobre a vacina da Pfizer, cada dia ele fala uma coisa. Mas a vacina do COVAX Facility, quando ele assina 10%, não estava autorizada pela Anvisa ainda. Como também quando eles assinam a vacina com a Fiocruz, da AstraZeneca, não estava autorizada ainda. Isso aí foi assinado em setembro, a autorização só veio aparecer em fevereiro da Anvisa. Então, é que o governo tinha tomado uma decisão que tem a ver com a estratégia da imunidade de rebanho, tem a ver com não vacinar as pessoas. A decisão do governo era o seguinte: não vou vacinar o conjunto da população, não vou ofertar vacina logo. Eu acho, inclusive, que o Bolsonaro, além do negacionismo, tinha um receio político de vacinar logo as pessoas e a população ir para uma explosão nas ruas de protesto contra ele, se sentindo seguro para ir para a rua. Eu imagino, se as universidades já tivessem todo mundo vacinado, os institutos federais, ia ter protesto na primeira semana. Então, o Bolsonaro fez uma opção política, uma decisão estratégica enquanto governo, que tem a ver com o seu projeto genocida de não vacinar a população brasileira. Com certeza, ainda mais com esses cortes, né, que as universidades federais estão enfrentando agora, bloqueio de verbas, né, ameaças aí de fechar ou inviabilizar o retorno presencial, né, dessas universidades. Ou vai falar alguma... Não, acho que é isso, né? É muito importante essa afirmação do Padilha, né? Porque não houve uma condução atabalhoada só do Ministério da Saúde em relação à pandemia. Ela foi conduzida dentro de um projeto político. É preciso deixar isso claro, e é por isso que as mortes são responsabilidades dos gestores que operaram esse projeto político. Né? Quando a gente fala que o Pazuello é um criminoso sanitário, quando eu digo isso, eu falo não criminoso de guerra, né, convencional, mas ele é um criminoso de guerra sanitária, porque ele operou como um general, né, no fronte de batalha, entregando sua população à morte. Né? Ele expôs à morte, por exemplo, a população do Amazonas e em especial de Manaus, por acreditar
que o tratamento precoce ia resolver os problemas, que era um projeto político, esse tratamento precoce, porque a imunidade do rebanho era um projeto político, e esses projetos políticos, aí quando eles deram ruim, para não falar outra coisa, né, eles estão aqui dizendo que eles nunca defenderam essas... É uma vergonha a quantidade de vezes que a gente tem o Bolsonaro segurando cloroquina, um manda e outro obedece. Até essa frase ele desqualificou, ele com cara de Patso, dizendo um manda e outro obedece. Não, bundão, né, com cara de bundão, para dizer claramente lá, ele fez aquilo lá, em vez de chegar e falar, presidente, estamos juntos, vamos lá, nem isso ele teve coragem. Falou aquilo e agora veio desmentir. Isso era uma coisa ali nossa, né, de brincadeira, de meninos de ginásio, provavelmente, porque um ministro de Estado e um presidente da República não brincam disso ao vivo numa live, né, sabendo que estão falando, que tem responsabilidade numa crise onde dezenas de milhares de pessoas estão morrendo. Milhar por 2.000, mais ou menos, por dia naquele momento. Então, eu acho que é importante o Padilha pontuar isso do projeto político, a gente tem que repetir isso. Isso são quase 500 mil vítimas de um projeto político, que precisa ser derrotado e responsabilizado. Eu quero essas pessoas responsabilizadas pelos que elas... Porque, inclusive, eu perdi amigos queridos por conta disso. Eu perdi familiares por conta disso. E eu acho que quase todos os brasileiros perderam. Com certeza, né? E eu tenho aqui uma questão, Padilha, como que está a questão da aprovação da Sputnik, que também está aí parada na Anvisa, eu acho que voltou. Será que voltou, Dri? Eu acho que não, Rovai, acho que eles estão reprisando, deixa eu até confirmar aqui, mas acho que voltou, o senador Humberto Costa já está passando, então vamos deixar essa questão da Sputnik para a próxima, vamos fazer a próxima, boa, vamos falar sobre a Sputnik. Você volta aí no próximo intervalo? Posso tentar te chamar direto? Dá um toque aqui, vamos ver. Se der, você volta, se não der também, você já fez um... Tranquilo. Tá bom? Um grande abraço. Tranquilo. Obrigada, Padilha. Vamos então retornar aqui. Um abraço. Abração.